Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso exercício devocional. Eu queria convidar você e toda a sua família a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 119 e vamos ler do verso 25 ao verso 32, ouvindo a santa convocação do nosso Deus para o culto dessa noite. Salmo de número 119, a partir do verso 25, o Senhor nos diz: A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi-me pelos teus juízos. Os teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Nessa noite, o Senhor nos convida para cultuar, na certeza que nós somos pó, mas através da palavra do Senhor nós teremos vida. Que você possa ter essa consciência no momento de adoração, de louvor, de ouvir a exposição da palavra do Senhor nessa noite, na certeza que quando o Senhor fala, isso gera vida dentro dos nossos corações. E como diz no verso de número 30, escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Vamos orar ao Senhor em atitude de adoração. Senhor Deus, amado Pai, ao Senhor que é soberano sobre todas as coisas, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nesse momento, Pai, onde nós podemos cultuar ao Senhor, no primeiro dia da semana, que possamos ter a consciência que o Senhor é a prioridade em nossas vidas. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, possa alimentar a nossa alma, na certeza que somente do Senhor é que nós vamos ouvir palavras de vida eterna. Que o Senhor aceite todo o nosso louvor e toda a nossa adoração para a glória do teu santo nome. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor o hino de número 3, Igreja em Adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos. Confesso
Após cantar ao Senhor, vamos ter o nosso momento de confissão dos nossos pecados. Eu convido você, ainda no Salmo de número 119, ler do verso 33 ao verso de número 40, onde o salmista nos diz: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguireis até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Nesse momento de confissão dos nossos pecados e reconhecimento das nossas iniquidades, que você possa pensar como o salmista e orar como ele no verso de número 36, onde ele diz: Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Que esse possa ser um momento em que você possa fazer uma reflexão na sua vida. Para onde o seu coração está inclinado? Para a vaidade dessa vida? Para a cobiça? Ou para os preceitos e os testemunhos do Senhor? Quando ele nos diz que o Senhor desvie os nossos olhos da vaidade e que o Senhor vivifique os nossos caminhos. Que você possa ter a consciência que, na mesma certeza que somente Deus pode inclinar o nosso coração para os seus testemunhos, somente Ele pode gerar vida em nossos corações. Que você possa reconhecer as suas iniquidades, reconhecer aonde está o seu coração, pedir perdão pelos seus pecados e agradecer pelo nosso único mediador, que é Cristo Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, ainda na tua santa presença, nesse momento de confissão, de reconhecimento da nossa natureza pecaminosa, nós queremos que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não te agrada. Se o nosso coração está inclinado para a cobiça ou para a vaidade, que o Senhor modifique tudo isso. Que o Senhor incline o nosso coração para a tua lei, para a tua vontade, para os teus preceitos. Senhor, purifica os nossos lábios, purifica as nossas condutas, que possamos agir de conformidade à tua santa palavra. Que o Senhor possa afastar de nós tudo aquilo que não te agrada. Qualquer conduta que envergonha o teu santo nome. Qualquer conduta que envergonha o evangelho do Senhor. Que possamos nos comportar como igreja. Que possamos nos comportar como a noiva do Senhor. Que testifique em cada ato, em cada palavra, em cada culto, que o Senhor é o centro das nossas vidas. Somos gratos, pois não é pelos nossos méritos, nem pela nossa força, mas aprove ao Senhor enviar o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Somos gratos, Pai, pela obra de Cristo Jesus. Somos gratos porque é o sangue do Cordeiro que nos purifica. Pois assim te oramos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Gratos ao nosso Deus pelo perdão dos nossos pecados, vamos cantar ao Senhor. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós
igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, por toda a criação do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim,
Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu quero trabalhar com você nessa noite, continuando o que eu preguei há domingos passados na vida de Epafrodito, de Evode e Sintique, o perfil do povo de Deus, de pessoas que eram membros da igreja ali em Filipos. E eu quero, nessa noite, olhar com você mais um personagem que é citado na carta de Paulo aos Filipenses, que é sobre a vida de Timóteo. E ao olharmos para essa carta de Paulo aos Filipenses, fica evidente que de dentro da igreja, das pessoas que atuavam na igreja, que aquela era uma igreja que trazia uma série de qualidades que devem ser consideradas por nós e adotadas em nossa formação pessoal. Já vimos as marcas desta igreja sendo reveladas na vida de Epafrodito, como eu disse aqui há tempo, um servo disposto para dar a sua própria vida, se assim fosse necessário, para o progresso do evangelho de Cristo, e servia com um coração disposto e comprometido. Depois nós também olhamos para a vida de Evódia e Sintique, uma igreja que, embora apresentasse características marcantes, também encontravam-se ali algumas falhas. E quando as falhas eram identificadas, elas eram tratadas, como foi o desafio dado a Paulo, a um companheiro fiel, que acompanhasse as falhas da vida de Evódia e Sintique, apresentando uma característica de humildade, de solicitude e de unidade da igreja. E hoje nós vamos olhar para a vida de Timóteo. E olharmos para a vida de Timóteo, eu quero trazer para você não necessariamente a postura da vida de Timóteo, mas o que levava Timóteo ter uma postura, e essas características são características marcantes de uma igreja saudável, são desafios que a igreja de Cristo precisa trazer na sua caminhada. O texto de hoje está em Filipenses, capítulo 2, dos versos 19 a 24, e diz a palavra de Deus: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Impressionante nós olharmos para esse texto de Filipenses, capítulo 2, principalmente no verso 20, quando o apóstolo Paulo diz à igreja ali aos Filipenses: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Independentemente do que Paulo falará adiante, nós percebemos que ninguém menos do que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a vida de Timóteo: eu não tenho ninguém que, como ele, cuide dos vossos interesses. Paulo está dizendo: eu não tenho ninguém melhor que possa enviar a igreja para atender os interesses dos irmãos. Veja que carta de referência que Paulo está dando sobre a vida de Timóteo. Que indicação é essa? Timóteo é alguém exemplar, alguém que serve de referência, uma pessoa de padrão elevado. E, queridos, uma igreja exemplar e saudável apresenta pessoas transformadas que tenham boa referência dos de dentro, mas também uma boa referência dos de fora, por meio de um padrão de vida exemplar e distinto deste mundo. Eu quero olhar com você para alguns aspectos
sobre a vida de Timóteo que revelam o perfil do povo de Deus, que o próprio Paulo destaca aqui: não existe melhor para que eu envie a igreja de Filipos e atenda aos seus interesses. E o primeiro aspecto da vida de Timóteo é a identidade de Timóteo. Quem era Timóteo? E extrair desse primeiro aspecto que o povo de Deus na igreja local apresenta uma identidade marcante. Quem era Timóteo? Em Atos capítulo 14 e no capítulo 16, nós vamos descobrir que Timóteo era um cidadão da cidade de Listra. Em Atos capítulo 14 acontece algo muito interessante na primeira viagem missionária que Paulo fará com Barnabé. E eles vão ali a uma cidade chamada Icônio, e ali eles entram e começam a pregar o evangelho com intrepidez, porém, uma cidade onde havia alguns judaizantes irão se opor ao evangelho que Paulo e Barnabé estão pregando, mas nesse movimento todo, Paulo e Barnabé encontram-se com um aleijado, e Paulo, então, com intrepidez, vendo a fé deste homem, ouvindo do evangelho de Jesus Cristo, Paulo realiza um milagre da cura no nome de Jesus deste aleijado, que causará um alvoroço ali em Icônio tamanho, que alguns da cidade vão dizer que Paulo e Barnabé eram deuses, né? Júpiter e Mercúrio, pela realização deste milagre, e alguns trarão oferendas, e Barnabé, preocupado com tudo isso, irá tentar explicar, mas esses judaizantes, eles chegam ali e trabalham numa má fama contra Paulo e Barnabé, ao ponto de Paulo ser apedrejado, e isso está acontecendo tudo ali naquela região, e Paulo se levanta e vai rumo a Listra, e ali a família de Timóteo está percebendo todo esse movimento na cidade de Listra. Outro acontecimento interessante, nós sabemos que traz a marca dessa identidade de Timóteo, é a família de Timóteo. Em Atos capítulo 16, verso 1, nós lemos: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A família de Timóteo era uma família que nós poderíamos chamar constituída de entes mistos, pai grego, mãe judia. Paulo chega nessa cidade e já encontra Timóteo provavelmente convertido, porque o que nós vemos no verso 1 de Atos capítulo 16 é que Paulo está chamando este jovem de um discípulo, um convertido. Certamente um convertido pelo ensino da sua mãe e da sua avó judia. E nós sabemos ao longo da vida de Timóteo, embora o seu pai sendo grego, nós temos a noção de que o pai, ainda sendo grego, permite que a mãe traga os ensinos das sagradas letras a Timóteo. Em Atos capítulo 16, verso 3, ainda nesse contexto familiar, Paulo, querendo levar Timóteo na sua companhia, irá circuncidar esse jovem por causa das questões dos judeus daquele lugar. Veja que coisa interessante. Um pai grego que, num primeiro momento, não permite que Timóteo seja circuncidado, mas permite que a sua mãe, uma crente convertida, e provavelmente a sua avó nesse contexto, preguem a palavra de Deus, eduquem Timóteo nas sagradas letras. E um terceiro momento da identidade de Timóteo, nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, Paulo dizer assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, ou seja, convertido por meio do evangelho pregado certamente ali na região de Listra, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Provavelmente foi a pregação do evangelho do apóstolo Paulo na companhia de Barnabé que fez com que Timóteo, somado ao ensino das sagradas letras da sua mãe e da sua avó, em determinado tempo de uma consciência divina, se rende ao evangelho de Jesus Cristo.
Um segundo aspecto que eu quero trazer para você sobre a vida de Timóteo, para que nós possamos extrair essas características do povo de Deus, é a formação de Timóteo. Timóteo tem uma formação revelada tal que Paulo, ali em Filipenses capítulo 2, verso 20, está dizendo à igreja: não existe ninguém como ele. Ainda olhando para esse contexto familiar na formação da vida de Timóteo, nós sabemos que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo traz um testemunho a Timóteo quando está escrevendo essa carta de recomendação. Paulo estará dizendo a Timóteo em 2 Timóteo 1,5: eu me lembro, eu trago a recordação, Timóteo, da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Percebam, irmãos, que a fé de Timóteo foi realidade na avó e na sua mãe. E esta fé que abraçou a mãe e a avó de Timóteo, ela foi ensinada, ela foi transmitida a Timóteo, que futuramente também abraça a fé verdadeira em Cristo Jesus e que faz com que Paulo o chame de verdadeiro filho na fé. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, nós lemos: tu, porém, permanece, Timóteo, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. É que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, há uma experiência na vida de Timóteo que Paulo faz referência que desde criança este menino está sendo educado nas sagradas letras. Aprendizado que fará com que Timóteo torne sábio para lidar com a vida como produto da sua salvação em Cristo Jesus. A igreja saudável e madura, queridos, olhando para a formação de Timóteo, apresentam-se famílias que cumprem a ordem e a responsabilidade de ensinar as sagradas letras aos seus filhos. Essa responsabilidade, queridos, não é minha como pastor, não é da responsabilidade do reverendo Micael, não está sobre o peso da responsabilidade dos nossos professores, dos nossos departamentos infantis da igreja. Essa responsabilidade é sua, pai, é sua mãe, é sua vovô, é sua vovó. E uma igreja exemplar, saudável, revela famílias que têm este compromisso. Salomão escreve em Provérbios capítulo 6, verso 20: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Pai e mãe são responsáveis pelas instruções dos seus filhos. Pais e mães são responsáveis por passar a estes as escrituras. E igreja saudável aponta para este compromisso familiar. Não encobre, não esconde os ensinos de Deus, como Asaf traz no apelo no Salmos 78, a partir do verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos os nossos filhos. É a família de Timóteo, especificamente a sua mãe e a sua avó, responsável pela formação do coração de Timóteo, que fará com que Paulo diga: não existe melhor pessoa para eu enviar a igreja em Filipos para que ele atenda aos seus interesses. Eu sou pai de 3 filhos aqui, você que me ouve provavelmente já os conhece: Pedro, André e Lia. E com o passar do tempo eles já estão crescendo, e se eu tivesse a oportunidade de voltar ao tempo e rever a minha agenda, eu mudaria algumas coisas para
melhorar o ensino bíblico na vida destes, mas graças a Deus que Deus me deu uma cooperadora, a Luciana, que nesses tempos investiu um pouco mais o seu tempo e a sua vida nos ensinos. Nós podemos errar, irmãos, muitas vezes na dinâmica do ensino, mas nós não podemos errar na desobediência do nosso chamado, de que nós pais, sim, que fomos chamados a ensinar os nossos filhos nas sagradas letras. Podemos errar na dinâmica, mas não errem na desobediência. Inculque na vida dos seus filhos, como Deuteronômio capítulo 6 nos ensina. Certamente essa mãe judia de Timóteo, não é? Cumpriu Deuteronômio 6 e outros textos das Escrituras, colocando no coração de Timóteo aquilo que ele deveria aprender, porque é pela palavra de Deus na vida dos nossos filhos é que nós estaremos criando filhos, queridos, que quem sabe recebam uma indicação louvável, como Paulo está dando na vida de Timóteo. Não há melhor pessoa para eu enviar que seja Timóteo para atender os interesses da igreja em Filipos. Timóteo teve esse privilégio de ser educado nas Sagradas Escrituras, e esta é a formação maior que nós, como pais, devemos dar aos nossos filhos. Um terceiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite, além de ter a identidade de Timóteo sendo revelada, aonde ele era, com quem ele vivia, a formação do seu caráter, do seu coração, através do ensino das Sagradas Escrituras pela sua mãe e pela sua avó, eu quero trazer a você aqui um terceiro aspecto, que é o caráter de Timóteo. Além de uma vida transformada, além de uma vida formada nas Sagradas Escrituras, Timóteo revela um caráter, onde este caráter aponta para um único foco de viver a sua vida nos interesses de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versos 20 e 21 diz assim: porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio, não o é de Cristo Jesus. O treinamento de Paulo na vida de Timóteo trouxe, pelo menos na vida dele, 2 resultados. E o primeiro resultado era o interesse na vida dos outros. Irmãos, o povo de Deus, o perfil do povo de Deus na igreja, precisa apresentar interesses mútuos uns com os outros. Eu preciso ter um interesse na sua vida como membro da igreja presbiteriana aqui em Ribeirão Preto. Esse é um resultado que nós devemos apresentar como povo de Deus. Eu preciso ter um interesse não na sua questão pessoal, não sendo um intrometido na sua história, não sendo um curioso das coisas da sua vida, mas um interesse no seu bem-estar. E é isso que Paulo está trazendo para Timóteo, falando à igreja aos Filipenses. Eu quero indicar o que eu tenho de melhor, Timóteo, e ele estará atendendo aos interesses de vocês. Uma preocupação com a vida de quem está próximo na igreja local. E o segundo resultado que Paulo traz nessa caminhada de vida com Timóteo é o interesse no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Timóteo tinha um interesse por pessoas por meio do projeto de Deus em Cristo Jesus. Deixe-me fazer algumas perguntas para você pensar aqui. A primeira delas é: será que você, como crente em Jesus Cristo, teria essa indicação, a vinda de um líder, dizendo: eu sei quem eu posso enviar, porque a melhor pessoa para eu enviar para esse projeto é fulano ou é ciclano, porque não existe melhor, porque ele tem uma identidade marcante, ele tem uma formação de caráter pertinente e reveladora, apresentando-se distintamente
carente deste mundo e ele tem um alvo na vida de que é atingir o seu interesse nas coisas de Deus. Será que você seria esta pessoa? Qual a razão objetiva da sua vida cristã? Quem sabe você é um crente convertido, membro desta igreja, apresenta um perfil revelador de ser povo de Deus, mas quem sabe não tem muito interesse na vida de outra pessoa. Nós sabemos que na história de Timóteo, principalmente na primeira e segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, nós sabemos que Paulo investiu tempo na vida de Timóteo. Nós sabemos que Paulo apresentou ali toda a sua fé prática à vida de Timóteo, ao ponto de Paulo escrever para Timóteo, dizendo que ele sentiu o que Paulo sentiu, ele tem seguido Paulo de perto. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 e 11, Paulo diz: Tu, Timóteo, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Veja o que Paulo vai dizer ali em 2 Timóteo 3, verso 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos você tem seguido de perto, Timóteo. Quais me aconteceram lá em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: você tem me seguido de perto, você me ouve, você me percebe, você sabe quando eu erro, você sabe quando eu acerto. Este investimento no interesse de vidas de pessoas, queridos, é que faz com que a igreja se apresente uma igreja saudável e madura. Timóteo tem este caráter de uma vida transformada, mas porém uma vida que se interessa pelo próximo. Como seria este cuidado de Timóteo, segundo o texto de Filipenses capítulo 2, nos interesses das pessoas? Veja que Paulo está dizendo que Timóteo vai atender os interesses que são fundamentados em Cristo Jesus, porque provavelmente alguns interesses da vida dos crentes ali em Filipos estavam sendo interesses mais próprios do que propósitos e alvos da vontade soberana de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, você precisa alcançar os interesses da igreja em Filipos. E quando nós vemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, Paulo dirá a Timóteo: faça-se com que o povo que estiver ao seu redor, Timóteo, conheça a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade. Alguém que quer servir a Deus precisa saber o que Deus quer. E Paulo ensina a Timóteo, para que você alcance os interesses dos crentes ali na igreja aos Filipenses, você precisa, Timóteo, conhecer bem a palavra de Deus, para que você maneje bem a palavra. Esse termo, manejar bem a palavra de Deus, manuseie corretamente a palavra da verdade, no sentido de que o que você pregará, Timóteo, é puramente a palavra de Deus. Não invente palavras, Timóteo, não alcance o coração das pessoas naquela igreja por outra palavra, a não ser pela palavra de Deus. Paulo também vai recomendar a Timóteo, nesse foco do interesse das pessoas, que ele não somente pregue a palavra de Deus aos crentes de Filipos, mas que ele desperte o interesse de que esses crentes pratiquem a palavra de Deus. Veja que interessante que Paulo vai dizer assim: que você não tenha do que se envergonhar. A ideia é ver na vida de Timóteo o que de fato a pregação era falada, que as pessoas
quando olhassem para a vida de Timóteo, testemunhassem a sua pregação. Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, o meio-irmão de Jesus, em Tiago capítulo 1, versos 22 a 25, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Timóteo, atenda aos interesses da igreja dos irmãos em Filipos. Pregue a palavra, ensine-os a praticar a palavra. E terceira e última recomendação que Paulo dá nesse foco do interesse de Timóteo por pessoas é que ele permaneça na palavra que ele prega e que ele revela na sua própria vida. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2 diz assim: conjuro-te, Timóteo, ou seja, exorto você, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olhando para a vida de Timóteo, queridos, discípulo de Paulo, altamente Paulo recomenda a Timóteo a servir a igreja. E podemos extrair que uma igreja saudável apresenta em seu currículo o conhecimento da palavra, a pregação da palavra, a prática da palavra e a permanência da palavra. Esses são os interesses que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2. Não há melhor pessoa que eu possa enviar a não ser Timóteo para atingir e alcançar os seus interesses. Amados, não há igreja saudável, não há igreja madura, não há igreja impactante sem a permanência das Escrituras em todas as áreas da sua existência. E eu sei que por vezes é duro de ouvir a palavra de Deus, e saibam que por vezes é duro pregar a palavra de Deus. É por isso que Paulo está dizendo: Timóteo, pregue a palavra, com oportunidade ou sem oportunidade, ensine, admoeste, alcance os interesses da igreja dos filipenses. Quando nós olhamos para a vida de Timóteo, aquele que Paulo estará recomendando que não há melhor pessoa do que este para enviar a Filipos, a igreja aos filipenses, para alcançar o interesse, este é um perfil do povo de Deus. Nós temos uma identidade marcante distinta de sermos chamados filhos de Deus, porque a palavra de Deus nos foi ensinada, porque essa palavra de Deus alcançou o nosso coração, e além de termos essa identidade, nós temos uma formação transformadora pelo ensino da palavra, que nós podemos ver na vida de Timóteo sendo testemunhada pelo apóstolo Paulo, daquela fé sem fingimento da sua mãe e da sua avó, que alcançou o coração deste jovem, que agora perto dos seus 22, 23 anos, é chamado de discípulo de Paulo, que é chamado de filho na fé. Nós também vemos na vida de Timóteo não somente a identidade, não somente a formação de Timóteo, mas esse caráter revelador de que o evangelho fez com que esse jovem pastor fosse enviado à igreja, aos filipenses, para atender aos interesses uns dos outros. E eu quero terminar aqui concluindo com algumas aplicações pessoais. Você, quem sabe, me ouve aqui nesse tempo, sendo membro da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, ou membro de outra igreja evangélica autêntica em Cristo Jesus, você deve se perguntar se de fato o evangelho
realmente alcançou a sua vida, que faz com que você tenha uma identidade distinta, conhecida como sendo povo de Deus. Identidade distinta é aquela onde o povo de Deus é conhecido por um povo de propriedade exclusiva, de ser chamado santo, como nós já ouvimos outros sermões, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como ouvimos domingo passado, o reverendo Micael pregando ali no Velho Testamento, no contexto da primeira de Samuel. Buscar o reino de Deus, ter uma vida distinta, alguém que pode ser recomendado pelo próprio Deus a dizer: não tem melhor pessoa que eu possa enviar. Quem sabe você tem essa identidade, mas ainda lhe falta uma formação de um coração transformado, de um coração que foi alcançado pelas sagradas letras e que agora se dispõe a investir na vida de outras pessoas. Paulo está dizendo aos crentes em Filipos: Timóteo é o melhor a ser enviado, porque é um crente, tem uma identidade, tem um caráter e tem uma disposição de mentorear, de discipular, de produzir na sua vida as realidades de Jesus Cristo. Alguém que se faz presente, alguém que tem uma vida marcante e alguém que coopera. Isso é característica do povo de Deus. Ao olhar para a vida de Timóteo, nós podemos tirar essas conclusões. Uma identidade marcante de uma vida transformada na disposição de produzir na vida do próximo as realidades de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial. Que Deus esteja trazendo a nós, queridos, essa identidade do perfil do povo de Deus, como foi visto na vida de Timóteo, que este perfil seja visto na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado a Deus pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, desafiando-nos agora em termos a nossa identidade marcante, distinta deste mundo, como vista em Timóteo, de um caráter formado, forjado pela Tua palavra, Deus, que traz transformação da nossa vida deste mundo. Mas também, Deus, a palavra que nos traz o alvo de sermos pessoas multiplicadoras, alcançando o interesse da vida dos crentes por meio do ensino da palavra, como discipuladores, como mentores. Deus, que no nome de Jesus, estes que nos ouvem nesta noite, possam olhar para a vida de Timóteo e confessarem ao Senhor que, de igual modo, o Senhor esteja trazendo esta indicação. Não há melhor para eu enviar do que este, que tem a identidade na minha presença, que é transformado pelo Santo Espírito e que é enviado a produzir frutos em vidas no interesse da eternidade e nos interesses de Cristo Jesus. Deus, traga esse desafio para as nossas vidas, como vimos na vida de Timóteo nesta noite. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.